Olá, tudo bem? Sou a professora Vilmelisa Dávila e nesse Falando em Português eu vou mostrar a vocês 7 curiosidades sobre a língua portuguesa. Tudo bem? Então vamos trabalhar com alguns termos, algumas palavras que causam e geram muitas dúvidas. Não sei, professora, como escreve, nem sabia que essa forma existia. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira possibilidade, a primeira curiosidade gira em torno dos termos em torno de e em torno tudo junto, tá bom? Então a gente vai trabalhar com as diferenças. Professora, as duas formas são possíveis? São, desde que, lógico, usadas de forma adequada. Então, como que eu sei que é adequado? Pela significação. Então, quando eu tenho, olha, em torno de, tudo separadinho, o que significa, professora? Significa aproximadamente, em volta de também. Mas o mais importante é que você perceba, se o termo pode ser substituído por aproximadamente, eu sei que a forma adequada vai ser em torno de, separado. Então, olha aqui, toda vez, portanto, vamos gravar que em torno de significar aproximadamente, eu tenho ali a forma ideal de ser usada em torno de, separado. Então, olha aqui, pessoal, presta atenção. Havia em torno de 1000 convidados na festa. Havia aproximadamente 1000 convidados na festa. Então, o que aconteceu? Por que eu usei em torno de separado? Porque o significado aí da expressão é aproximadamente. Então, eu sei que a forma correta é separada. Já, professora, também é possível usar em torno, tudo junto? Sim. Quando, professora? Quando significar o que rodeia, redor ou vizinhança. Tudo bem? Então, vamos ao exemplo para, lógico, colocar em prática essa explicação. As brigas ocorreram em torno do estádio, ao redor do estádio, na vizinhança do estádio, tudo bem? Então, a forma correta para essa ideia do vizinhança, ao redor, é em torno, tudo junto, tá bom? Então, cuidado, principalmente às vezes, em alguma questão, algum exercício, ou mesmo na hora de escrever, que forma eu uso, eu fico sempre em dúvida, acabo utilizando, de repente, incorretamente, então a gente sabe e gravou que em torno de separado significa aproximadamente, o em torno tudo junto tem relação com vizinhança. Tudo bem? Então, dessa forma você evita aí possíveis erros, porque agora você já conhece que as duas formas estão adequadas, lógico que dentro da sua significação. Tudo bem? Segunda possibilidade, segunda curiosidade, melhor dizendo, a gente tem ali acerto com C e acerto com 2 S. Professora, tá errado, Você não tá falando alguma bobagem e não. As duas formas são possíveis, desde que também eu tome cuidado com qual sentido, qual significado que eu quero dar a essa oração, a esse texto, a essa fala que eu tenho que produzir. Então, olha ali. Acerto com C, pessoal, significa correção, tudo bem? Algo que foi combinado entre as partes. Tudo bem? Então, olha lá. Professora, como assim? Na prova, ela teve um acerto e 2 erros. Então, a primeira possibilidade para o acerto com C é correção. Então, ela teve um exercício correto e 2 errados. A segunda possibilidade está aí no exemplo. Houve um bom acerto entre as partes envolvidas na questão. Houve um combinado. Eles acertaram efetivamente alguma coisa. Combinaram alguma coisa entre as partes. Então, eu também, nesse outro sentido, usarei o acertar com C. Tudo bem? Agora, professora, e esse acerto com 2 S, o que é isso que eu nunca ouvi falar? Vem do verbo acertar com 2 S, que significa afirmação considerada verdadeira. Então, olha lá, eu acerto que isso é verdadeiro. Então, eu confirmo, eu afirmo que essa ideia, isso que foi dito, é verdadeiro, ok? Então, a gente tem que guardar que dentre as possibilidades para usarmos o verbo acertar, seja com C ou com 2 S, depende de você conhecer o significado dessas formas, tudo bem? Então, vou repetir. O acerto com C
podemos usar de duas formas, no sentido de correção, tudo bem? Então, olha lá, o acerto pode significar correção, então, com C, ou esse acerto pode significar aquilo que ficou combinado. Então, sei que colocarei a forma adequada com C. Agora não, professor, eu percebi lá na leitura do texto que indica uma afirmação considerada verdadeira. Então, eu vou usar esse verbo acertar com dois S's, tudo bem? Então, atenção a essa segunda curiosidade, porque parece, não, isso aí é um erro, é um absurdo, não. Será um erro se usado inadequadamente, mas caso contrário, você percebeu o significado, percebeu o sentido e usou uma ou outra forma, da maneira que o texto exigia, estará correto. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Terceira possibilidade. Presta atenção aqui que também isso aqui gera muita dúvida, né? A gente não sabe quando usa um ou outro. Como que funciona? Sempre que tivermos desapercebido, o que significa, professora? Significa desprevenido ou desprovido de algo. Tudo bem? Então, desapercebido significa desprevenido. Tudo bem? Olha o exemplo. Parece-me desapercebido, portanto, não terá condições de participar. Então, ele parece desprevenido, ele está distraído, ele não percebeu o que está acontecendo, por isso não poderá participar. Portanto, usamos a forma desapercebido. Professora, tem também a forma despercebido. O que significa? Que não se vê, não se ouve, não se nota ou mal se sente. Tudo bem? Então, qualquer uma dessas possibilidades você usará despercebido. Então, não deixe que isso passe despercebido, ou seja, que você não veja, que você não ouça, que você não note ou que não sinta. Então, essa forma despercebido deve ser usado sempre que indicar uma dessas ideias que são colocadas para você. Tudo bem? Então, é a forma ideal, adequada para esse contexto. Tudo bem? Então, bastante atenção. As duas formas desapercebido e despercebido são possíveis, lógico que dentro de um contexto exigirá um ou outra escrita. Tudo bem? Então, cuidado. Vamos para o próximo, para a quarta curiosidade, que também muita gente não sabe de que forma usar, nem sabe, né, ao certo o que significa. Então, vamos lá? O que acontece, pessoal? Vamos lá. A par e ao par. Professora, para mim é tudo igual, tudo mesma coisa, não sei o que significa nenhum nem outro, então eu vou, né, variando, uma hora eu uso um ou outro, então isso aí não tem que acabar, logicamente, para você até falar e escrever muito melhor e, consequentemente, ali melhorar, né, o seu vocabulário. Então, olha aqui. A par, tudo bem, significa bem informado, ciente de algo, tudo bem? Então, olha lá, ela precisa me manter a par de tudo que acontece. Ela precisa me manter bem informado de tudo que acontece. Ela precisa me manter ciente do que acontece. Então, o que houve nesse exemplo? Nós usamos a par porque é a forma adequada, porque significou aqui bem informado. Tudo bem? Então, ela precisa me manter bem informado, ela precisa me manter a par da situação. Ok? Então, essa é a forma adequada. Agora, professora, quando que eu posso usar ao par? Quando que eu posso usar aqui ao par? Ó, sempre que significar uma relação de equivalência ou igualdade entre valores financeiros, pessoal. Olha aqui. Então, esse ao par tem relação com valores, com quantidades, o aspecto financeiro. Tudo bem? Então, geralmente, eu até coloco aqui em destaque, geralmente em operações, cambiais, envolve o dinheiro. Portanto, vamos ao exemplo para entender melhor. Ó, as moedas fortes mantêm o câmbio praticamente ao par, ou seja, em relação de equivalência. Ou será que o euro está ao par do dólar? Está, né, na mesma igualdade, com o mesmo valor que o dólar? Então, essas duas formas foram utilizadas, no caso, com referência à parte financeira, aos valores financeiros, ao câmbio propriamente. Tudo bem? No primeiro sentido, as moedas fortes mantêm o câmbio praticamente ao par, ou seja, numa relação de equivalência ao par. O outro exemplo nos diz, será que o euro está ao par do dólar, ou seja, equivalente ao dólar? É essa forma adequada, tudo bem? Então, saiba utilizar corretamente a par
e ao par, ambas possíveis dentro, lógico, da significação do contexto que vai te dizer qual forma mais adequada utilizar. Tudo bem? Vamos lá. Próxima possibilidade, sempre gera, a professora nunca sei escrever direito, sempre erro, principalmente na hora que a gente tem que produzir um texto propriamente. Então, professora, enfim, tudo junto e enfim separado, são possíveis? São, desde que, lógico, mais uma vez repetindo, você tiver o significado adequado. Então, o significado é esse, então eu sei que a forma de escrever vai ser essa aqui, ó. Enfim, tudo junto. Professora, o que significa? Finalmente. Então, se eu preciso utilizar a ideia do finalmente, eu vou usar o enfim, tudo junto. Olha lá o exemplo. Enfim, vamos tirar nossas férias. Finalmente, vamos tirar nossas férias. Então, nós usamos a forma toda junta. Enfim, tudo junto, tá certo? Olha o outro exemplo. Enfim, separado, professora, significa no final. Enfim, junto, finalmente. Enfim, separado, no final. Então, olha o exemplo. O presidente da empresa já está em fim de carreira, tudo bem, ele está no final da sua carreira, para se aposentar, para sair desse emprego, ok? Então, eu vou repetir para você guardar de uma vez por todas, né? Porque sempre, né, vez ou outra, aparece ali essa possibilidade de escrita e você nunca sabe, será que é assim ou assado? Então, agora você vai guardar. Então, repito, enfim, tudo junto significa finalmente, tá certo? E enfim, separado significa no final. Então, fulano está em fim de carreira, ou seja, vai finalizar, está no final a sua carreira, ok? Tudo bem? Vamos lá. Dando continuidade, a gente tem uma sexta curiosidade, que é, opa, professora, como assim, né? Nunca soube, né? Eu sei que enquanto, né, se escreve assim, tudo junto, eu já ouvi, mas enquanto separado ali, eu não ouvi falar. Então, presta atenção que essas duas formas são sim possíveis. Desde que, enquanto tudo junto, significa que é uma conjunção temporal, que indica tempo, une uma oração a outra com essa ideia da circunstância do tempo. Então, durante o tempo em que. Tudo bem, então olha lá o exemplo. Enquanto há vida, há esperança. Então, durante o tempo que há vida, há esperança. Então, aqui é a ideia de uma conjunção mesmo que indica a circunstância de tempo. Enquanto há vida, há esperanças. Então, eu vou usar o enquanto tudo junto, conforme a maioria já sabe. Agora, quando esse enquanto for separado, ele vai indicar o quê? Vai exprimir a quantidade e varia normalmente, ó, em quantos, em quantas. Então, quando você determinar especificamente aí uma quantidade, você vai usar de forma separada. Então, pode ter o em quantas, em quantos separado e, logicamente, variando normalmente sem problema nenhum. Então, olha lá o exemplo para ver se você entende. Enquanto ficou essa roupa? Então, esse enquanto é qual é o valor dessa roupa, qual é a quantia que eu vou ter que ter para comprar essa roupa, esse sapato, seja lá o que for. Então, aqui, esse enquanto deve ser usado de forma separada, porque a relação é direta com valores, com quantidades, por isso, a forma adequada seria separado. Tudo bem? Então, cuidado, por favor, na hora de, lógico, estar ali escrevendo com rapidez, pensar nessas possibilidades que eu estou citando. Tudo bem? Vamos lá? Para a última curiosidade, pessoal, olha lá, professor, eu já ouvi esses termos, mas não faço ideia como que eu uso. Olha lá, a quem dê e além de. Professora, para mim é tudo a mesma coisa, tanto faz, às vezes eu quero, né, me mostrar mais inteligente, uso a quem de, e quando não, uso além de, e isso, lógico, a gente acaba cometendo certos erros, lógico. Olha lá, pessoal, a quem de significa o quê, professora? Abaixo ou inferior, vou destacar. Então, a quem de significa que algo está abaixo ou é inferior. Tá? Olha lá, o valor do apartamento está aquém de seu preço, está abaixo do valor esperado ali propriamente, tá certo? Então, a gente usou a forma aquém de seu preço, porque significa que está abaixo, inferior a seu preço. Então, a forma adequada é aquém
de. Olha lá, professor, e quando que eu uso esse além de? Quando significar acima ou superior. Então, o valor do apartamento está além de seu preço, está acima, é superior, tá certo? O valor está muito alto. Aí, a forma adequada é além de. Tudo bem, então parece que não, parece que tudo igual, mas existe uma enorme diferença. Enquanto a quem de significa abaixo, inferior, o além de é o superior, é o que está acima, ok? Exatamente o contrário de a quem, ok? Então, muita atenção, faça aí essa revisão dessas curiosidades, de modo que você tenha aí, lógico, pensado, né, das outras formas possíveis que existem na língua portuguesa, ok? É isso, muito obrigada.